Bom dia, pessoal. Hoje nós iniciaremos o curso de Matemática Discreta trabalhando na modalidade de ensino remoto. E dentro da nossa conjuntura de aspectos, nós vamos começar a falar sobre conteúdos que ainda não haviam sido representados na forma presencial. Então, o primeiro dos nossos assuntos, que vai envolver parte da nossa atenção hoje, são métodos que visam a você demonstrar teoremas. A ideia desses métodos está centrada no conhecimento que nós já temos de algumas estruturas lógicas. Nós iremos desenvolver essas estruturas lógicas de modo a elencar como o nosso raciocínio deve ser progredido no sentido de efetuar uma demonstração. Dentro dessa linha de argumentação, nós vamos mostrar aí 3 métodos de demonstração: demonstração direta, demonstração por contraposição e a demonstração por contradição. A estrutura da nossa aula de hoje é justamente centrar nesses 3 métodos, resolver alguns exemplos de como nós podemos executar com sucesso, correto? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar num método de demonstração é qual é a base que nós vamos usar como referência. Como eu comentei, todas as técnicas que nós utilizamos para resolver problemas lógicos serão novamente utilizadas. Mas todas elas partem do foco de trabalhar com a condicional, foco na representação de uma sentença condicional, ou seja, na representação de uma sentença condicional da forma P que implica em que. Todas elas estão representadas com foco nessa expressão. E aí, sobre ela, nós já conhecemos alguns aspectos sobre a representação da condicional, que indica para nós o seguinte, que ela só é falsa, vamos relembrar isso aqui, P que implica que é falsa apenas em uma condição, quando o P é verdadeiro e o Q é falso. Nós já mostramos isso no passado e nós vamos usar essa métrica como sendo base para que nós efetuemos aí todos os nossos processos, beleza? Então vamos lá. O primeiro dos métodos que nós vamos utilizar é o de demonstração direta. Primeira formulação envolve o que a gente chama de demonstração direta. Então, na demonstração direta, a premissa aqui é que nós vamos assumir que na expressão de condicional P que implica que, nós vamos assumir que P é verdadeira, para poder identificar, assumir que P é verdadeira, para poder provar essa relação, que P é verdadeira, beleza? Então, com base nessa demonstração direta, nós vamos utilizar uma definição, na verdade são 2 definições, que passam por classificar um número como sendo par ou ímpar, para inserir essas ideias que nós vamos explorar agora. Então, a primeira das definições indica o seguinte, olha, vamos lá, definição 1. Definição 1. O inteiro n é par. O inteiro n é par se existe, existe, lembra dessa simbologia, um k tal que n seja igual a 2 vezes k. E ímpar se existe um k, se existe k, tal que n seja igual a 2k mais 1. Então, nós vamos usar essa relação, essa definição, para mostrar alguns exemplos de demonstração de forma direta. Tá? Essa que é a nossa proposta a partir desse momento. Então, o primeiro exemplo aqui, vamos pensar agora
é demonstrar o seguinte, exemplo 1. Exemplo 1. Verifique que se n ímpar, se n for ímpar, então n quadrado também é ímpar. A ideia de você demonstrar, ele representa para a gente um método mais poderoso, no sentido de identificar como que você pode verificar a validade de uma sentença. Aqui é claro que eu poderia fazer uso de exemplos numéricos, né, trabalhando com valores numéricos para poder executar isso de forma mais simples. Exemplo, se eu estou considerando que meu n é ímpar e mencionando que o n quadrado também é ímpar, eu posso pensar no seguinte, olha, números ímpares aí que eu sei, os três primeiros aí, 1, 3 e 5. Então se eu quadrar 1 ao quadrado, se eu quadrar 3 ao quadrado, se eu quadrar 5 ao quadrado, eles retornam respectivamente 1, 9 e 25. Os três são ímpares? Ok, os três são ímpares. Então eu tenho, na verdade, aí um indício de que, de fato, isso daqui é verdadeiro. Mas você vai ficar testando para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 valores ímpares? Não. Você pode demonstrar isso de forma geral, utilizando um método de demonstração, que é o que a gente vai fazer agora. Então a premissa parte de usar aquela definição 1 para provar que isso aqui é verdadeiro para qualquer n, não apenas para os três primeiros ímpares, que eu posso estar executando como eu fiz aqui nessa verificação, beleza? Então vamos lá. Vamos identificar como é que eu posso provar isso. A premissa indica que se n é ímpar, então n quadrado é ímpar. Olha lá, se n é ímpar, eu não posso pensar com uma proposição P, n ímpar. E ele quer provar que n quadrado é ímpar. Aqui eu não estou pensando numa proposição Q. É aqui que esse método de demonstração direta vai ser empregado, porque eu vou assumir que P é verdadeiro, é o que eu escrevi lá. Vou assumir que P é verdadeiro para provar que Q também é verdadeiro. Então como é que eu executo a demonstração? Bom, se n é um número ímpar, ele pode ser escrito na forma o quê? 2k mais 1. Só que eu quero provar que n ao quadrado é ímpar, então o que eu vou fazer? Eu repito meu n aqui, elevo ele ao quadrado e, claro, qualquer operação que eu execute à esquerda da minha equação, eu também tenho que executar à minha direita. Então, aqui eu vou escrever 2k mais 1 e tudo isso escrito ao quadrado. Bom, daí, o que eu faço? Eu vou identificar agora como é que eu vou abrir essa expressão. E aí a gente sabe que é um produto notável. Então, se n ao quadrado, então escrever isso daqui na forma aberta é a mesma coisa que escrever 2k mais 1, que multiplica 2k mais 1, já que está elevado ao quadrado. Executo a distributiva, de termo por termo, um de cada vez, e eu tenho que isso aqui me retorna 4k2, 2k vezes 2k, 2k vezes 1, 2k, 1 vezes 2k, 2k e 1 vezes 1, 1. Daqui eu observo que eu posso repetir ainda o 4k2, somo essas contribuições, 4k mais 1, e chego nesse ponto. Aqui eu provei que o número é ímpar? Não, porque a forma padrão de um número ímpar, vamos escrever mais uma vez aqui, é descrito dessa maneira, da forma 2k mais 1. Ou seja, o que eu tenho que fazer é fazer com que esse resultado que eu estou mostrando se adeque a isso que eu quero verificar. Então daqui, o que eu posso observar? Que eu posso colocar em fator comum 2, que é, no caso aí, o mínimo múltiplo comum de 4. Ou seja, o fator base aqui é 2, que se eu colocar em evidência, ele multiplica por 2k2, porque 2 vezes 2k2 dá 4k2, e 2k que multiplica por 2 e gera 4k.
Daí eu observo que o padrão do número escrito é da forma 2 vezes alguma coisa inteira mais 1, que é exatamente esse mesmo padrão aqui. Então, nessas condições, eu posso também afirmar que esse número aqui também é ímpar. E aí, eu tenho verificado o meu exemplo. Então, de fato, é verdade que se n for ímpar, então n quadrado é ímpar. Tá vendo? Sem ter que fazer tentativas, sem ter que usar 3, 4, 5 valores. Identifico para qualquer valor que isso daqui é verdadeiro. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo, usando demonstração direta. A ideia central é você usar a primeira definição, identificando aí quem é P e quem é Q, e partindo da premissa que o P é verdadeiro, que no caso nosso aqui era assumir que o N era da forma ímpar, beleza? Vamos fazer mais um exemplinho aqui. Agora usando um pouco de conceito de potenciação. Então vamos pensar da seguinte forma agora. Se, exemplo 2, se m e n quadrados perfeitos, então m vezes n é quadrado perfeito. Mais uma vez, é pedido para verificar essa sentença. Verifique. É para verificar. Vendo? Mesma história do primeiro exemplo. Identifico onde a minha proposição condicional aparece. Explicamos muitas vezes que existem termos chaves que identificam onde você vai encontrar. A separação você pode executar basicamente pelos termos se e então. Aqui eu tenho implícito agora que mn quadrados perfeitos corresponde à minha proposição P e que mn é quadrado perfeito é a minha proposição Q. Mais uma vez, como eu vou trabalhar com método de demonstração direta, eu vou assumir que P é verdadeiro para provar que essa sentença também é verdadeira. Ou seja, eu vou assumir que m e n são quadrados perfeitos. Correto? Então, nessa forma, quando eu estou assumindo que um número é quadrado perfeito, eu tenho que me lembrar o seguinte, olha, se um termo A, um valor A é quadrado perfeito, isso indica o seguinte, que existe um B, se A é quadrado perfeito, né? Então existe um B tal que o A pode ser escrito nessa forma. É essa que é a definição para um número que é classificado como quadrado perfeito. Olha, se é quadrado perfeito, então tem um B, de tal modo que ele é elevado ao quadrado e corresponde ao A. Essa é a ideia que a gente vai explorar. Então, se eu estou mencionando que m e n são quadrados perfeitos, né? Então, digamos que existe um S, tal que se eu elevar ao quadrado ele vai ser m, e que existe, digamos, um T, que se elevar ao quadrado vai ser igual a m. Então, aqui eu tenho a minha condição de que esses valores são quadrados perfeitos. Essa é o pretexto. Ou seja, estou assumindo que isso é verdadeiro. O que ele quer provar é que m vezes n é quadrado perfeito. Então, o que eu quero mostrar é, colocar aqui antes, né, em cima, é quadro perfeito. Então, se eu quero mostrar isso daí, eu simplesmente venho e multiplico as duas expressões. Então, ao fazer isso, né, m vezes n, então, na verdade, eu estou fazendo s quadrado vezes t quadrado, e aí, por propriedade de potência, eu posso juntar as duas bases e escrever como st ao quadrado. E ao fazer essa simples modificação, eu consigo provar que, de fato, m vezes n é quadrado perfeito, porque ele pode ser escrito na forma de um produto de s vezes t, que ao quadrado corresponde a m vezes n. Então, isso aqui está verificado. Então, verificado que, de fato, se m e n são quadrados perfeitos, então o produto entre eles também é
quadrado perfeito. Beleza? Então são dois métodos, são dois exemplos envolvendo o mesmo método que parte dessa premissa aí de que P é verdadeiro. Beleza? Então vamos montar agora um outro caso que é da demonstração por contradição. Né? Demonstração por contradição. Demonstração por contradição. A demonstração por contradição, ela parte do princípio das relações que nós vimos já há alguns meses sobre as formas de P que implica Q. Então nós mostramos que existe a forma oposta, existe a forma inversa e a forma contrapositiva. A forma contrapositiva era a única que nós mencionamos que era equivalente. E nesse processo, quando eu digo que eu estou mencionando que P que implica Q pode ser escrito de uma forma equivalente, eu mencionei que P que implica Q pode ser escrito de uma forma em que eu nego Q e implico com a negação de P. Correto? Isso nós mostramos lá no passado. Se porventura alguém não lembra, nós podemos identificar isso aqui mais uma vez, trabalhando com a tabela verdade. Vamos fazer aqui a verificação rápida, só para rememorar esse conceito que nós já expressamos no passado. Então, P e Q. Digamos que eu monte a minha tabela verdade aqui, P e Q. Eu tenho P que implica Q. E aí eu tenho os seguintes resultados, né? Eu tenho as combinações V, 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 F, F, V, F, F. Então, lá na definição de probabilidade, de proposição condicional, probabilidade a gente vai ver mais adiante. P que implica Q só é falsa na segunda linha, nós mostramos isso, né? Que isso aqui é falso e nos demais casos ela é verdadeira. O que eu quero identificar é se isso é equivalente à negação de Q implicado na negação de P. Ou seja, para que seja equivalente, o resultado verdade dessa tabela aqui tem que ser exatamente o que vou colocar aqui à minha direita. Bom, eu quero a negação de Q implicado na negação de Q. Então vamos fazer direto. A negação de Q aqui na primeira linha é falso, a negação de P é falso. Então, falso com falso, por definição, vai ser verdadeiro. Na segunda linha, a negação de Q vai ser qual? A negação desse cara que é verdadeiro. E a negação de P, que é a negação desse cara aqui que vai ser falso. V com F, então aqui vai ser F. Correto? Na terceira linha, a negação de Q é a negação de Q verdadeira vai ser falsa. E a negação de P, que no caso aqui é falsa, vai ser verdadeira. Então, nesses casos, se eu tenho esse cara aqui falso e eu tenho esse cara verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. Por fim, a negação de Q é verdadeira, a negação de P verdadeiro, 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 verdadeiro. Então aqui, nós de fato identificamos que essa relação é equivalente a essa. Correto? Isso é a base da demonstração por contraposição que nós vamos executar. Ou seja, no processo anterior, você saía, né, anteriormente você saía da hipótese, que é o que nós fazíamos antes, e chegávamos numa conclusão. O que agora nós vamos executar é partir de um processo contrapositivo, que é o que a gente mencionou aqui nessa mini demonstração, em que P que implica Q é de fato a negação de Q implicada em P. Então, usando essa ideia, nós vamos aí demonstrar também alguns exemplos com base nessa formulação. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aí, vamos na sequência seria o exemplo 3. Exemplo 3.
se n inteiro e 3n mais 2 ímpar, então nós queremos mostrar que n é ímpar. É isso que eu quero verificar. Quando que você vai usar esse método de demonstração por contraposição? Você vai esgotar o método ou os métodos que você sabe, identificando que eles têm uma limitação, e aí, se esse método não funcionar, você vai partindo para o próximo. Como a gente mostrou apenas um método de demonstração direta, você poderia começar por ele, assumindo que P é verdadeiro, para provar que a proposição como um todo é verdadeira. A estrutura é a mesma. Se você observar bem, aqui eu tenho o se e o então. Então, nesse caso, você tem que n inteiro e 3n mais 2 ímpar é o seu P. Está aqui o teu P. E o que você tem aqui à sua direita do então é o teu Q, que n é ímpar. Então, se eu partir pensando na demonstração direta que P é verdadeiro, eu tenho que mostrar o seguinte, olha, 3n mais 2 é ímpar. Então, se 3n mais 2 é ímpar, então, um número quando é ímpar, nós podemos mostrar que é de qual forma? Da forma 2k mais 1. Percebe? Daí, você já pode notar que o caminho já é um pouco tortuoso. Porque a ideia de uma demonstração é você usar as ferramentas que te conduzem a um melhor resultado, a que não te dê tanto trabalho. Aqui você teria que isolar o n, você teria que fazer algo do tipo 3n igual a 2k mais 1, o 2 vem para cá subtraindo, e você teria 2k menos 1, que por fim dividiria por 3. Então, vamos fazer aqui, só apagar essa partezinha aqui para não apagar a estrutura do problema. Então, pegando esse fragmento aqui, com o 3n, então eu teria que n é igual a 2k menos 1 sobre 3. Eu não consigo afirmar com base no que a gente aprendeu pela definição 1 se esse número é ímpar ou não. A gente sabe que n é ímpar, seria da forma 2k mais 1, não é essa forma que eu tenho aqui descrita. Então, se isso não conduziu você ao resultado, você vai pensar em outro método. E aí, uma sugestão, uma saída pode ser, por exemplo, usar o método da contrapositiva ou contraposição. Então, nesse método, o que é que nós faríamos para atacar o problema? Eu não mudo a forma como eu declarei aqui as minhas proposições P e Q, mas eu uso o fato de que a gente sabe que se P implica Q, isso então equivale a você negar Q implicado na negação de P. Então o que você vai fazer é reescrever essa sentença com base nessa contrapositiva. Então reescrever seria negar o Q, então você vai negar que n é ímpar. Se você vai negar que o n é ímpar, então n vai ser o quê? Par. Negar o P. Se você está negando que o P é ímpar, 3n mais 2 é ímpar, então você está dizendo que 3n mais 2 é par. 3n mais 2, par. E é com base agora nessa mudança de sentença que nós vamos tentar provar se essa relação aqui é verídica ou não. Percebeu? Então, desse modo, a gente vai tentar verificar se é verdade ou não. E olha que ao fazer essa mudança já fica mais tranquilo. Porque se eu vou partir de que n é par, eu sei que n é da forma 2 vezes k. Correto? Eu quero mostrar que 3n mais 2 é par. Então, o que eu vou fazer? Eu repito 3. No lugar do n, que eu sei que é par, eu escrevo 2 vezes k e somo mais 2. 3 vezes 2k dá 6k e 6k eu somo com 2. Logo, eu posso observar que 6 e 2, o 2 eu posso colocar em evidência. 2 então multiplica 3k mais 1. E ao fazer isso, olha a forma do número gerado. É um inteiro k multiplicado por 2, porque a gente sabe lá da definição 1 que de fato isso é um número que é par. Então eu provei de forma
contrapositiva que o exemplo 2 verdadeiro. Ou seja, o exemplo dizia, olha, se n é ímpar, então prove que 3n mais 2 é ímpar. Então eu comecei a fazer por esse método da demonstração direta, não funcionou. Pensei na contrapositiva, que é escrever a negação de Q implicado na negação de P. Se eu faço isso, então eu vou negar que 3n mais 2 é ímpar, então eu escrevo que 3n mais 2 é par. E aqui vou negar que n é ímpar, então eu escrevo que n é par. Fazendo isso, então eu consigo mostrar que a relação de fato funciona, porque se n é par, ele pode ser escrito como 2k, substituindo, eu provo que ele é par. E aí está provado por contraposição. Beleza? Vamos fazer agora mais um exemplo, né? Utilizando a demonstração por contraposição, só que agora elencando alguns exemplos, alguns elementos de propriedades de condicionais, propriedades de quantitativas, de equivalências lógicas que nós já vimos no passado. Vamos lá. Então, o exemplo próximo que nós vamos executar seria exemplo 4. Seria o seguinte, se n é igual a b, né? Se n igual a a vezes b, com a e b, com a e b inteiros positivos, então o a é menor ou igual a raiz de n, ou o b é menor ou igual a raiz de n. Essa que é a ideia, isso que a gente quer verificar nesse quarto exemplo. Então, ó, mais uma vez a estrutura de proposição condicional aparece. Se, então você tem o nosso P, que é o n igual a vezes b, e o Q, que seria todo esse fragmento aqui, a menor ou igual a raiz de n, ou b menor ou igual a raiz de n. O próprio exemplo já mostra na sua estrutura que é complicado você sair de a vezes b para provar essa relação. Então, nesses casos, uma contrapositiva pode ser útil. Agora, por que ela pode ser útil? E por que eu mencionei que a gente vai voltar com alguns elementos que nós já vimos no passado? A menor ou igual a raiz de n, b menor ou igual a raiz de n, e tem um ou no meio. Esse ou está associado a uma disjunção, que se formos pensar em termos de uma proposição, pode estar associado a uma coisa mais importante ainda que nós vimos, que é o uso de uma lei de Morgan. Por que eu estou falando do uso da lei de Morgan? Porque na expressão da contrapositiva você vai trabalhar com a negação, e aí ela pode acabar aparecendo. Então vamos pensar aqui, escrevendo da mesma maneira, que se P implica Q, isso equivale a você escrever a negação de Q implicado na negação de P. Essa que é a ideia que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. Se eu pensar na negação de Q, então eu estou pensando em negar quem? A menor ou igual a raiz de n, ou, que eu posso escrever na forma disjuntiva, b menor ou igual a raiz de n. Se eu lembrar bem, e nós já vimos isso lá atrás, o que eu estou usando agora, na próxima linha, vai ser a representação da lei de Morgan, né? O que é que a lei de Morgan indica para a gente? Que na distributiva de um operador negação com disjunção ou conjunção, eu nego as expressões envolvidas e inverto o sinal do meu operador. Então isso indica o seguinte, que eu vou negar a primeira, negar a menor ou igual a raiz de n, e negar b menor ou igual a raiz de n. E aí
A negação, como alguns já mencionaram nas aulas presenciais, também pode ser escrito, né, em outra simbologia. Alguns colegas gostam de escrever através do tio. É a mesma coisa, é isso que nós vamos fazer. Eu estou fazendo assim, mas vocês poderiam fazer, essa é a ideia. Bom, daí eu estou negando as duas, só que eu tenho que inverter aqui, ó. Se eu tenho um ou, esse cara vira um e. Se fosse um e, virava um ou. Mas dá para ir mais além nessa estrutura? Dá. Se eu estou dizendo, se eu estou negando que A é menor ou igual a N, isso equivale a dizer o quê? O oposto. Se A é menor ou igual, isso não equivale a dizer que A é maior que a raiz de N? Se eu estou dizendo que B, que eu estou negando que B é menor ou igual a raiz de N, isso também é a mesma coisa que dizer que B é maior que a raiz de N. E aqui eu tenho E. Então toda a minha estrutura, né, do que ele pode ser condensada nessa forma. Então eu vou partir disso e mostrar que a negação de P também pode ser calculada. Ou seja, lá na premissa do enunciado, eu estou mencionando que N é igual a A vezes B. Então, se eu estou negando esse cara que é o P, eu estou negando que isso daqui seja igual, né? Se eu estou negando que N é igual a A vezes P, então a negação de P indica, na verdade, que eu estou querendo mostrar que N é o que? Diferente de A vezes B. Tá? É isso que eu quero identificar. Correto? Então, com base nessa ideia, para poder provar que essa relação aí é verdadeira, o que eu posso fazer? Algo bem simples, não é muito difícil de pensar, porque a ideia é mostrar que se A maior que raiz de N e B maior que a raiz de N, então esse produto aqui é diferente de A vezes B. E aí, o que eu poderia fazer é simplesmente multiplicar as duas expressões. Olha, se eu multiplicar A por B, isso implica dizer que eu estou multiplicando raiz de N vezes a raiz de N. Mas olha só, raiz de N vezes raiz de N é igual a N. Só que eu já estou supondo que tanto A quanto B são maiores que N. Então, portanto, dessa estrutura toda aqui, eu estou dizendo que A vezes B é maior que N. Que é, na verdade, a mesma coisa que dizer que N é diferente de A vezes B. Se isso acontece, então, de fato, eu provo que se A é maior que a raiz de N e B maior que a raiz de N, então N é diferente de A vezes B. Então, consigo identificar, usando a ideia da contrapositiva, aqui não é igual, aqui seria maior, porque eu estou considerando que A é maior que a raiz de N e B é maior que a raiz de N. A igualdade aqui se dá no produto das raízes. Se isso acontece, corresponde a essa representação, então, de fato, eu provei que a relação é verdadeira, usando o método da contrapositiva, que originalmente estava lá escrito para a gente que se N é igual a vezes B, então A seria menor ou igual a raiz de N, ou B maior ou igual a raiz de N. Correto? A maior, né? A é menor ou igual a raiz de N, ou B menor ou igual a raiz de N. Então aqui está provado, então identificamos que o processo de fato funciona. Beleza? É isso aí. Vamos agora para a segunda definição que temos dentro dos métodos que nós estamos explorando. Agora, uma definição 2 associada a esse método de contraposição, que envolve um conceito de racionalidade de números. Então, vamos lá. Definição 2. O número P é racional se, né, existem R e Q tais que Q diferente de zero, eu posso escrever o meu P como sendo a razão entre R e Q. Então isso aqui configura, né,
quando que o número é classificado como racional. Se ele não for racional, então ele será um número irracional. Tá? Então a condição paira sobre um conceito associado a frações onde a divisão por zero não se aplica. Então, com base nessa definição, nós vamos montar mais alguns exemplos e aí também associando com a ideia de demonstração por contraposição para poder executá-lo da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos montar um exemplinho aí onde isso pode ser utilizado. Então o primeiro exemplo aí é o seguinte, seria exemplo 5 na sequência, né? Exemplo 5, demonstrar que a soma demonstre que a soma de dois racionais, também é racional. Também é racional. Então, qual é a ideia aqui? Você vai partir de que dois números são racionais e identificar se a soma desses valores também é racional. Então, como é que eu posso pensar? Vamos supor que eu tenha dois números R e S. Se eles são racionais, eles podem ser escritos na forma, por exemplo, P sobre Q e o S como T sobre U, onde eu estou assumindo que Q e U são ambos diferentes, Q e U ambos diferentes de zero. Então, com base nessa premissa, vamos identificar se isso aí se sustenta. Então, mostrando essa relação, vamos indicar agora aqui, que eu quero a soma R mais S. Então, isso equivale a escrever P sobre Q mais T sobre U. Nesse caso, como é que eu executo esse processo? Como os denominadores são distintos, o produto entre eles é eles, Q vezes U. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Na divisão Q vezes U por Q, o U se mantém, vezes P fica P vezes U. E aqui Q vezes U, o Q se mantém e multiplica por T, fica Q vezes T. Ora, o resultado aqui é a fração PU mais Q vezes T, que está na forma de um número racional. Por quê? Porque aqui eu estou sustentando que a premissa de QU vezes QU sejam ambos diferentes de zero se sustenta. Então aqui eu provo que de fato a soma de dois racionais também é um número racional. Beleza? Identificando usando a definição 2. Então vamos agora para um exemplo 6, o próximo exemplo aí. Exemplo 6. Se n inteiro, se n inteiro e n quadrado ímpar, nós queremos mostrar que n também é ímpar. N é ímpar. É isso que eu quero verificar. Mesma história, eu tenho um se, tenho um então que está suprimido. Então a separação aqui me diz que eu vou trabalhar com P e aqui com Q. Essa que é a ideia. Da mesma maneira, se eu for começar pensando na demonstração direta, se n quadrado é ímpar, então eu posso escrever que n quadrado é da forma 2k mais 1. Mas aqui eu tenho que, ao desenvolver esse lado, n é igual a raiz quadrada de 2k mais 1, e eu chego num ponto em que é difícil continuar, prosseguir, para mostrar se a relação aqui para a proposição Q se sustenta. Então, por esse motivo, a gente retorna e tenta escrever para um outro método. O de contraposição pode ser mais indicado. Então, no método de contraposição, nós partimos do ponto em que
a negação de Q é verdadeira, então a negação de Q, isso indica que N é par, e a negação de P é verdadeira. Então a negação de P aqui é a partir da premissa de que N² é par. Então, partindo dessa ideia agora, vamos tentar verificar se é possível executar essa demonstração. E aí, essa mudança já vai me dar, né, um ganho em termos da resolução do problema. Então, vamos lá. Se eu estou supondo que N é par, então N pode ser escrito na forma de 2 vezes K. Logo, se N² é par, então é 2K ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 4K ao quadrado, que por sua vez é a mesma coisa que reduzindo a 2 vezes K ao quadrado. E aí a gente observa de fato que esse número é par, porque ele está dentro da configuração de número par. Então, uma mudança pura e simples por um método já te permitiu resolver o problema em basicamente uma única linha. Então aí está demonstrado, mais um exemplo por demonstração por contraposição. E isso fecha aí esse segundo método, que é o de demonstração feito por esse caminho. Então, vamos agora falar do terceiro método de demonstração, que é o por contradição. Demonstração por contradição. Bom, a contradição, nós já vimos lá atrás que ela está associada à definição lá que a gente trabalha com duas ou mais proposições e queremos verificar o resultado verdade da sua tabela. Identificamos que contradição ocorre nos casos em que a tabela verdade só representa uma coluna de valores F. O oposto disso é o que nós chamamos de tautologia, que corresponde apenas a valores verdadeiros, e os casos que não são nenhum e nem outro é o que nós chamamos de contingência. A ideia aqui, nesse método de demonstração por contradição, é sair de duas suposições. Nós vamos supor uma informação sobre a proposição Q e sobre, claro, a sua representação por condicional. E daí tentar elaborar um raciocínio que nos conduza à resolução de algum problema. Então, qual é a ideia? Nós vamos supor, a ideia é assim, demonstrar que uma sentença é verdadeira, demonstrar que P é verdadeira. É isso que nós vamos fazer. Então, nessa demonstração que é verdadeira, nós vamos supor uma contradição, duas suposições, supor uma contradição Q e nós vamos supor também, que a negação de P implicado com Q, ela é verdadeira. Essa é que é a ideia que nós vamos supor. Nós vamos usar para demonstrar. Então, como é que funciona essa demonstração por contradição? Se eu estou supondo uma contradição para Q, ou seja, que Q é falso, mas que a negação de P implicada em Q é verdadeiro, a única condição que me permite provar a partir dessas suposições que P é verdadeiro é o caso em que essa relação seja verdadeira. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar que P é verdadeira, com a sentença P é verdadeira, supondo uma contradição Q, considerando Q falso, mas implicando que essa relação seja verdadeira. Nós sabemos que a negação de P implicada em Q, ou seja, a contradição, só é verdadeira em que situações? Em que condições? Em todas, com exceção de uma. Qual é essa exceção? Que a premissa seja verdadeira e a sua consequência seja
falso. Então, nessas condições, esse cara aqui é sempre falso. Agora, para que isso aqui não aconteça, o que eu tenho que verificar? Olha, se a negação de P aqui é verdadeira, então esse cara vai ser falso. Então isso significa o seguinte, olha, se a negação de P é verdadeira, então isso aqui está dizendo a mesma coisa que P é o quê? É falso. Ou seja, para que isso aqui seja sustentado, então o P só pode ser o quê? Verdadeiro. Por que P é verdadeiro? Porque se eu negar o P aqui sendo verdadeiro, ele não vai ser falso? E falso, com qualquer outro resultado que eu tenha aqui à minha direita de Q, isso vai conduzir sempre a um resultado Q? Verdadeiro. Certo? Essa forma de raciocinar é que nós vamos utilizar para poder resolver problemas por contradição. Eu vou supor um fato sobre a sentença na qual eu quero calcular e usar esse fato a meu favor para conduzir a minha relação. Ou seja, a gente vai supor que a negação de P seja de um modo para provar que a relação como um todo se sustenta. É essa que é a ideia, é isso que a gente vai provar. Ou seja, vamos pensar o seguinte. Nós temos que, numa contradição, se eu tenho uma sentença R e uma negação dessa sentença, isso a gente sabe que vai ser sempre falso. Aprendemos isso e já mostramos. Se eu pensar agora numa relação de implicação dessa natureza, então para que isso daqui seja verdadeiro, para que isso aqui, por exemplo, seja falso, a única condição é que a sentença que esteja aqui seja o quê? Seja verdadeira. Quem vai estar aqui tem que ser o quê? Verdadeiro. Por quê? Porque se eu associar verdadeiro com falso, isso aqui vai ser falso. Correto? Então, se eu pensar numa sentença P como sendo verdadeira, eu tenho que pensar que a negação de P seja considerada como o quê? Como falso. Ou seja, se eu considerar a negação de P como falso, aí esse resultado não se torna verdadeiro? Torna-se. Por quê? Porque nessa representação, se a minha conclusão for F, o único caso que eu não posso ter para que isso aqui seja falso, se isso aqui for verdadeiro. Porque a gente sabe por definição que V implicado em F é F. Mas se aqui eu tiver um F, eu sei que isso vai ser verdadeiro. Ou seja, se eu estou negando que P é falso, então eu estou mostrando, na verdade, que P é o quê? É verdadeiro. Então, essa é uma segunda maneira de raciocinar sobre exemplos que envolvem demonstração por contradição. Negar que P é falso para provar que P é verdadeiro, usando contradição. Correto? Essa é a premissa que nós vamos usar para resolver dois exemplos. Partindo sempre dessa ideia, negando que a minha premissa é falsa para provar que é verdadeira. É isso que nós vamos fazer agora com o próximo exemplo. Então, vamos lá. Demonstre, vamos colocar aqui, próximo exemplo. Demonstre que ao menos, demonstre que ao menos 4 de 22 dias, 4 de 22 dias escolhidos devem cair no mesmo dia da semana. 4 de 22 dias escolhidos devem cair
no mesmo dia da semana. Essa que é a nossa tarefa ao desenvolver esse caso aí. Então, mesma história que a gente já pensou em outros casos, a gente vai identificar qual é a nossa proposição P. E o que a gente pode observar está aqui, ó, demonstra que ao menos 4 de 22 dias escolhidos é a nossa proposição e nós queremos verificar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Então, usando a ideia que a gente explorou aqui no início, ou seja, na forma de raciocinar sobre esse caso, nós vamos supor que a negação de P é o que? É verdadeira para provar, vamos supor, exato, que a negação de P é verdadeira para mostrar que essa representação de fato se sustenta ou não. Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Então, se eu supor que a negação de P é verdadeira, se eu supor que a negação de P é verdadeira. Se eu fizer essa suposição, então o que eu estou dizendo? Se eu estou dizendo que ao menos 4 dias de 22 eu tenho a relação que me permite escrever que cai no mesmo dia da semana, negar o P seria dizer o seguinte, olha, ao menos é a mesma coisa que dizer que x é maior ou igual a 4. Então negar o P seria dizer a mesma coisa que o contrário, que x é menor que 4. Ou seja, seria a mesma coisa que dizer que no máximo 3 dias, dos 22 eu posso ter, no máximo 3 dias dos 22 devem cair no mesmo dia da semana, certo? Essa que é a estratégia que a gente vai usar. A gente vai negar, vai supor que a negação de P é verdadeira, ou seja, a gente vai negar que ao menos 4 de 22 dias devem cair no mesmo dia da semana e trabalhar com a negação. Se a negação de P é verdadeira, então eu estou supondo que no máximo 3 dos 22 devem cair no mesmo dia. Por que no máximo 3? Porque é o contrário de x maior ou igual a 4. O contrário de x maior ou igual a 4 é x menor que 4. Se você for pensar em termos de uma representação de uma reta, só para deixar mais claro o propósito, seria imaginar o seguinte, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é x maior ou igual a 4? Seria valores a partir de 4, incluindo todos eles. Ou seja, o que é o contrário de x maior ou igual a 4? Os valores de x que são o quê? Menores do que 4, ou seja, não estão inclusos o 4. A representação de bola aberta e bola fechada é tranquila para identificar isso. Como eu estou trabalhando com dias, então eu posso no máximo partir de onde? De 3. Ou seja, a partir de 3 ou no máximo 3 dias os 22 devem cair. É isso que eu quero verificar, correto? Bom, com base nisso, como é que eu consigo provar se essa representação é verdadeira ou falsa? A gente sabe que numa semana, uma semana contém o quê? 7 dias. Olha, se uma semana contém 7 dias, eu preciso o quê? De no máximo 21 dias para que eu tenha o quê? Os dias da semana se repetindo 3 vezes. Ou seja, se isso aqui eu necessito do no máximo 21 dias e a hipótese trabalha com 22, então, na verdade, essa hipótese que eu estou negando, ela é falsa, né? Então, ela contradiz a hipótese. Então, isso aqui
é uma contradição, isso aqui contradiz a nossa hipótese. Ou seja, se está contradizendo a nossa hipótese, então eu posso, na verdade, dizer que de fato, né? Então podemos afirmar que ao menos, apenas está aqui 4 de 22 dias podem ser considerados para que você tenha uma repetição aí de pelo menos 3 dias da semana, correto? Então, pelo fato de que eu estou contradizendo a hipótese, onde eu dizia que a negação de P é verdadeira, ou seja, que existiriam no máximo, né, 3 dias, no máximo 3 dias. Então, como eu sei que uma semana tem 7 dias, então eu preciso no máximo de 21 e não 22 para que, né, a nossa representação em dias da semana seja repetida. Então, com isso a gente finaliza esse exemplo, que ao menos 4 dias devem cair no mesmo dia da semana. Beleza? Então vamos fazer mais um exemplinho, vamos montar mais um exemplo, agora com uma representação mais algébrica. Exemplo: demonstre que a raiz quadrada de 2 é irracional. Mesma história. Nós vamos supor que a negação de P é verdadeira. Então vamos supor que a negação de P é verdadeira para provar essa relação. Percebe o que eu sempre quero dizer? Quando eu estou trabalhando com a negação de P implicado em que isso daqui é verdadeiro, se eu considero que esse cara é falso, isso só pode ser verdadeiro se a negação de P for o quê? For falso. Por quê? Porque isso daqui vai ser falso toda vez que esse cara for verdadeiro. A mesma estratégia que eu usei no exemplo anterior, eu vou usar aqui. Vou negar que P é verdadeiro para identificar que essa relação funciona. Então, se eu estou supondo que a negação de P é verdadeira, se isso daqui for verdadeiro implicado com falso, isso aqui vai ser falso. Correto? Ou seja, se essa negação de P aqui não se sustentar, então eu consigo provar que a implicação é verdadeira. Então, vamos lá, vamos fazer esse processo. Então, o que é supor que a negação de P é verdadeira? É supor, então, que 2 é racional. Então, o que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma de fração, que nós mostramos lá a partir da definição 2, ou seja, que raiz de 2 pode ser escrito na forma da razão A sobre B, com B diferente de zero, onde A e B aqui seriam que irredutíveis, né? Não se pode mais reduzir a partir desses valores. Correto? É isso que a gente quer identificar. Bom, então vamos lá. Raiz de 2 igual a A vezes B, dentro dessa linha de argumentação, eu poderia desenvolver multiplicando as duas expressões, ou seja, A igual a raiz quadrada de 2 vezes B, e para tentar desenvolvê-la aqui, eu poderia levar ambos ao quadrado. Então, se eu levar ambos ao quadrado, elevando ao quadrado este e esse termo, então eu teria aqui na minha sequência A ao quadrado igual a 2 vezes B ao quadrado. E aí eu caio numa relação que já me é conhecida. Olha, se A2 é escrito como 2B2, então eu posso afirmar, e nós já provamos isso no passado, que A ao quadrado é par. E por sua consequência, o A também vai ser o quê? Par. Nós já mostramos isso. Então, nessa condição, o A é par. Correto? E o B? Para provar
o que acontece com B, eu saio do que eu conheço sobre A. Nós acabamos de mostrar que A é par. Então, se A é par, A pode ser escrito na forma de 2 vezes C, considerando que C é um inteiro. Se isso acontece, e substituindo nessa relação aqui, ó, que eu tenho, então o meu A vai ficar escrito como 2C ao quadrado igual a 2B ao quadrado. Dessa relação, eu tenho 4C ao quadrado igual, né, aqui não é ao quadrado, 2, só o B que está ao quadrado, né, diga-se de passagem, eu só estou elevando lá o A. Então aqui eu tenho 2B ao quadrado e, por sua vez, B quadrado, cancelando 4 e 2, vai me retornar 2C quadrado. Da mesma forma que aconteceu com A, eu posso afirmar que B quadrado é par e que, por sua vez, me conduzia a um B que é par. E aí eu chego numa situação que é chave para o meu desenvolvimento. Olha, eu estou negando a minha suposição de que P é verdadeiro, ou seja, que P é racional, correto? Bom, se eu estou dizendo que P é racional, então eu estou afirmando que a raiz de 2 pode ser escrito como sendo a razão de A sobre B. Mas olha, A e B são pares. Ou seja, podem ser reduzidos na divisão por 2. Então, se isso acontece, qual é a conclusão que a gente tem? A conclusão que a gente tem é que 2, raiz de 2, não é racional. Ou seja, a negação de P é falsa. Ela não é verdadeira. Eu estou supondo a negação de P como sendo verdadeira, mas a negação de P é falsa porque existe a divisão por 2. Se a negação de P é falsa, então P é verdadeiro. E P é verdadeiro indica de fato que o número raiz de 2 ele é irracional. E isso acaba provando a nossa relação por contradição. Assim como no primeiro exemplo, em relação a este, que nós provamos por contradição que ao menos 4 de 22 dias se repetem, aqui a gente consegue provar por contradição que raiz de 2 é um número irracional. Sempre partindo da ideia que eu estou supondo a minha negação de P verdadeira para provar por contradição que ela se sustenta. Então, com isso, a gente fecha aí 3 conceitos de demonstração direta, por contraposição e por contradição, usando como métrica aí a nossa relação de proposição condicional. É isso aí, muito obrigado, e se curtiu, dá aquele like, dá aquele joinha, compartilha, comenta, para que a gente possa sempre aprimorar e oferecer um conteúdo bacana para vocês. Valeu? Muito obrigado!